Existe algo que ninguém jamais poderá tirar de você: o comando da sua própria mente. Quando você conquista esse espaço, quando você aprende a governar seus pensamentos, quando você domina esse campo, ninguém mais pode te parar. O mundo pode te empurrar, pode rir da sua dor, pode tentar te desestabilizar, mas aqueles que vencem são aqueles que, mesmo em silêncio, mesmo machucados por dentro, permanecem firmes. Eles não entregam o controle ao caos. Você precisa entender isso. Não importa o que te rodeia, o que determina o seu sucesso ou fracasso está dentro da sua cabeça. Se você está aqui, é porque quer mais. Você quer aprender a desenvolver uma mente inquebrantável. Você quer parar de reagir e começar a liderar a sua própria história. E a verdade é que a maioria das pessoas nunca te contou isso. Não é o mundo que muda. Não são as circunstâncias que mudam. É você quem precisa mudar a forma como a sua mente responde a tudo isso. E quando essa transformação acontece, você se torna intocável. Enquanto a maioria é arrastada pelos impulsos, pelos ataques, pelas opiniões e pelo barulho das críticas, os que realmente constroem algo grande entendem o segredo. O poder está em decidir o que você pensa. É como Robert Kiyosaki dizia: a maior habilidade de um empreendedor é gerenciar sua própria mente. Porque quando você gerencia seus pensamentos, você gerencia sua vida. Você passa a ser seletivo. Você passa a escolher com sabedoria o que merece sua energia. Napoleon Hill chamava isso de domínio mental. Ele dizia que toda riqueza, todo império, todo sucesso começa com uma ideia dominada. E dominar uma ideia significa que antes de ver qualquer resultado no mundo externo, você precisa vencer dentro da sua cabeça. Você precisa ser inabalável aqui dentro. Você não controla o clima, você não controla as opiniões alheias, mas você pode decidir não se curvar, não ceder e não se deixar afundar pelo que acontece ao seu redor. A força começa nessa escolha silenciosa que você faz quando ninguém está olhando. Você não precisa provar nada para ninguém. Robert Kiyosaki ensinava que aqueles que tentam parecer bem-sucedidos raramente são. Os verdadeiros vencedores não estão preocupados em mostrar. Estão ocupados construindo. É por isso que a autodisciplina é o divisor de águas. E ela levanta você da cama quando a sua vontade quer te manter deitado. É ela que te silencia na raiva, que te segura no impulso, que te impede de vender o seu futuro por prazeres baratos do presente. É a autodisciplina que constrói pontes entre sonhos e resultados. Napoleon Hill dizia isso. A autodisciplina é o elo entre o pensamento e a realização. Você pode ter as melhores ideias, pode ter planos perfeitos, pode ouvir 1000 palestras motivacionais, mas se você não tiver disciplina, nada muda. Você precisa agir como se nada pudesse te afetar. Isso não é ser falso, isso é treino. É condicionar a mente pouco a pouco a responder com propósito, não com impulso. Isso vale mais do que qualquer motivação instantânea. Vivemos em um mundo de vozes altas. Todos querem responder, todos querem provar, todos querem ter razão. Mas se você realmente quer ser forte, precisa aprender a se calar. Napoleon Hill observava que os homens mais poderosos que conheceu eram aqueles que falavam pouco e pensavam muito. O silêncio é uma armadura. Ele te protege, te dá tempo, te oferece clareza. Ser calmo não é ser passivo. Ser calmo é ser calculado. É agir quando o momento é certo, não quando o impulso grita. Quer ser inabalável? Então aprenda a se manter em silêncio quando o mundo tentar te tirar do eixo. O verdadeiro poder é saber que você poderia explodir, mas escolhe vencer. Robert Kiyosaki dizia que as emoções são importantes, mas se você não aprender a controlá-las, elas controlarão você. Força não é a ausência de emoção. É a capacidade de decidir o que fazer com o que você sente. Napoleon Hill foi direto. O maior obstáculo para o sucesso é uma mente desgovernada, uma mente dominada. A raiva faz você se precipitar, a ansiedade te empurra para o abandono, a carência te faz aceitar migalhas, mas o autocontrole te torna livre. Quando você entende isso, você para de se justificar, você para de repetir: eu sou assim mesmo, eu não consegui me controlar. Você começa a perceber que ninguém é assim. As pessoas se tornam assim por falta de treinamento. Nada, absolutamente nada, é mais forte do que uma mente decidida. Você precisa parar de reagir. Você precisa começar a escolher. Não observe. Não permita que as suas emoções decidam por você. Porque quem só age quando está de bom humor nunca constrói nada de verdade. O sucesso exige consistência. E consistência exige uma mente treinada para resistir. Uma das maiores provas de força é você conseguir andar sem se explicar.
Você não precisa justificar tudo. Você não precisa convencer ninguém. Napoleon Hill ensinava que só os inseguros levam a opinião alheia tão a sério. Você perde energia tentando agradar a todo mundo. Você se afasta do seu propósito tentando ser aceito. Mas quem sabe quem é, simplesmente segue. Mesmo que não entendam. Mesmo que distorçam. Mesmo que falem pelas costas, as pessoas vão te julgar. Elas vão te atacar. Elas vão tentar te diminuir. Mas isso não importa. Você não está aqui para ser entendido. Você está aqui para cumprir seu propósito. E propósitos não precisam de aplausos. Eles precisam de ação. Quando te atacarem, sorria por dentro, porque o barulho deles só prova que você está crescendo. Eles não atacam os seus erros, eles atacam o que você representa. Você é o espelho que mostra para eles o que eles nunca tiveram coragem de ser. Napoleon Hill dizia que a crítica injusta é muitas vezes uma admiração disfarçada. Pare de se defender. Pare de tentar corrigir cada ataque. Pare de querer convencer quem já decidiu te ignorar. Essas pessoas não querem a verdade. Elas querem te ver desistir. Mas você não foi feito para parar. Você foi feito para incomodar. Você foi feito para provocar. Você foi feito para inspirar, mesmo sem dizer uma palavra. Robert Kiyosaki ensinava que os ativos mais valiosos são aqueles que ninguém vê. A mente, o caráter, o conhecimento. Quando você constrói isso, você se torna inabalável. Você se fortalece por dentro. Você aprende que a dor não vem para destruir. Ela vem para te esculpir. Napoleon Hill dizia: toda adversidade carrega a semente de um benefício maior. Mas essa semente não floresce nos que fogem da dor. Ela só cresce naqueles que têm coragem de enfrentar o desconforto de frente. Pare de correr do que te desafia. Pare de fugir do silêncio. É no silêncio que a verdade aparece. A dor que você evita hoje volta mais forte amanhã. Mas a dor que você encara te transforma. Você não deve pedir por uma vida mais fácil. Você deve pedir para ser mais forte. Porque a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Robert Kiyosaki sempre falou que as pessoas pobres emocionalmente fogem da dor, fogem do desconforto, e é por isso que permanecem no mesmo lugar. Você não pode fugir. Você tem que enfrentar. O mundo enxerga o que você mostra, mas a vida te recompensa pelo que você faz quando ninguém está olhando. É fácil parecer forte nas redes sociais. Difícil é manter a disciplina quando ninguém te cobra. Difícil é continuar quando não há palmas. Mas é justamente nesse silêncio que impérios são construídos. Napoleon Hill chamava isso de caráter invisível. O poder que nasce no escuro e brilha no momento certo. Os fracos vivem de aparência. Os fortes vivem de prática. Eles, em silêncio, treinam quando ninguém está vendo. Persistem quando não há garantias. E quando a hora certa chega, ninguém pode ignorar. Continue focado. Continue crescendo. Você está mais perto do que imagina. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários agora. Eu escolho ser mentalmente inabalável. Isso vai fortalecer ainda mais essa rede de pessoas comprometidas com o crescimento. Você precisa entender que há uma lei silenciosa que rege o crescimento dos que constroem grandes coisas. Você não precisa ser visto, você precisa ser inabalável. Os aplausos são bonitos, mas eles não sustentam ninguém. O que é aquilo que você constrói nos bastidores, quando ninguém está olhando, quando ninguém se importa, quando ninguém te chama de vencedor. Robert Kiyosaki dizia que os ricos emocionalmente continuam construindo mesmo quando o mundo os ignora, porque eles sabem que o verdadeiro ativo está dentro deles. Enquanto os fracos desistem na primeira dificuldade, os fortes aprendem a permanecer. Eles entendem que o segredo não está em ganhar todos os dias, mas em nunca desistir. Mesmo nos dias em que tudo parece perdido. Napoleon Hill ensinava que o momento de maior decisão da vida de um homem muitas vezes acontece quando tudo parece ter desmoronado. E a diferença entre quem vence e quem para é que os vencedores continuam caminhando, mesmo quando não faz mais sentido, porque eles sabem que milagres não acontecem para quem tenta de vez em quando. Milagres acontecem para quem nunca para. Você pode estar cansado, pode sentir que está no escuro, pode acreditar que nada está acontecendo. Mas o que você tem plantado, o que você tem construído em silêncio está criando raízes. Você não vê agora, mas amanhã será impossível. Você acha que está longe, mas está a um passo, e é justamente nesse ponto que a maioria desiste. A linha de chegada nunca avisa que está próxima. Ela só aparece para quem insiste. Você não precisa ser compreendido. Você precisa ser consistente. Você não precisa ser validado, você precisa ser inabalável. Porque no fim das contas, ninguém respeita quem precisa se explicar o tempo todo. As pessoas respeitam quem segue. Robert Kiyosaki dizia que os fracos querem aprovação, os fortes buscam resultados. E resultados não precisam de legendas. Falam por si. Seja frio quando for necessário.
Não é crueldade. É sobrevivência emocional, você não ficou frio, você ficou seletivo, você não aceitou migalhas emocionais. Você aprendeu que o amor próprio te protege mais do que qualquer abraço falso. Napoleon Hill dizia que os grandes líderes são aqueles que conseguem dominar o próprio coração sem perder a alma. E é isso que você está construindo, uma mente forte o suficiente para não se abalar e um coração sensível. O suficiente para não endurecer. Quem se cura aprende a se calar. Quem amadurece aprende a se afastar sem fazer escândalo. Quem evolui entende que proteger a própria paz é prioridade. O mundo chama isso de frieza, mas você sabe, é maturidade. Você já chorou sozinho. Você já sentiu o peso da solidão. Você já quis parar. Mas mesmo assim, você continuou. Volca levanto, você se reconstruiu. E é isso que ninguém pode tirar de você. A coragem de ter seguido quando tudo te dizia para parar. Robert Kiyosaki dizia que as maiores vitórias são silenciosas. Elas acontecem quando você escolhe trabalhar, enquanto ninguém está assistindo. É fácil ser disciplinado quando tem plateia. Difícil é persistir quando o mundo te esquece. Napoleon Hill ensinava que a vida testa a determinação antes de confiar grandes responsabilidades a alguém. Você vai ser ignorado, vai ser rejeitado, vai trabalhar em silêncio sem reconhecimento, vai pensar em desistir. Mas isso não é o fim, isso é o teste. A vida quer saber se você merece. Ela quer saber se a sua vontade é real ou se ela desmorona. Ao primeiro sinal de dificuldade, só depois do teste vem a recompensa. E quanto maior o teste, maior será a vitória. Você precisa agir como se nada pudesse te afetar. Porque no fundo, os grandes são aqueles que insistem mesmo quando tudo grita para que eles voltem. Você já aguentou calado. Já continuou quando ninguém te aplaudiu. Você já venceu muitas batalhas sozinho. Napoleon Hill dizia que muitas pessoas desistem quando estão a poucos passos do sucesso. E talvez seja você agora. Talvez você esteja tão perto e não percebe, porque o cansaço te cega, porque a dor te distrai. Mas o que você tem construído no silêncio está criando raízes profundas. O que hoje parece invisível, amanhã será admirado por todos. E quando isso acontecer, só você vai saber que tudo começou lá atrás, no momento em que ninguém acreditava e mesmo assim você continuou. Respire fundo e siga. Mais um passo, mais um dia, mais uma decisão, porque a linha de chegada nunca avisa que está próxima. Ela só aparece para quem não para. Robert Kiyosaki dizia que o sucesso é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Os impacientes se sabotam, os disciplinados vencem. Você não precisa gritar, não precisa se exibir, não precisa justificar suas vitórias. Basta seguir, basta permanecer, basta continuar. E isso já é o suficiente para incomodar quem vive estagnado. Napoleon Hill dizia que a persistência silenciosa destrói mais obstáculos do que qualquer demonstração de força. A sua calma incomoda quem vive no caos. Sua disciplina irrita quem só sabe procrastinar. Sua evolução, mesmo sem palavras, grita para quem não se move. Continue assim. Firme, focado, quieto, os barulhentos querem palco. Os silenciosos constroem impérios. Robert Kiyosaki sempre falou. As pessoas bem-sucedidas não estão tentando impressionar ninguém, elas estão tentando mudar o jogo. E mudar o jogo exige disciplina, exige foco, exige paciência. O mundo pertence a quem sabe observar. On Tuesday, a quem mesmo com sangue quente, responde com clareza. Napoleon Hill dizia que o homem que domina seus impulsos acaba dominando tudo ao seu redor. Isso não é exagero, porque quando todos reagem, quem pensa antes de agir se destaca. A maioria explode, reclama, se sabota por um momento de raiva ou carência. Mas você aprendeu a pausar, aprendeu a respirar fundo, aprendeu a agir com propósito, não com impulso. E isso te torna raro, te torna respeitado, te torna temido. O verdadeiro poder não está no grito, está no autocontrole. Esta é a capacidade de permanecer calmo quando o mundo está desmoronando ao seu redor. Se você domina o seu interior, o exterior já está ganho. Às vezes você pode se sentir sozinho. Pode parecer que você é o único que escolheu o caminho difícil. O caminho da disciplina. O caminho do autocontrole. O caminho do silêncio. Mas escute, você não está sozinho. Você faz parte de uma minoria invisível. Uma geração que acorda cedo sem aplausos. Que constrói sem plateia. Que carrega cicatrizes caladas e mesmo assim segue firme. Napoleon Hill escreveu para você. Ele escreveu para os que pensam diferente. Para os que recusam atalhos, para os que seguem mesmo sem garantias, enquanto muitos desistem na primeira queda. Volca continua. Enquanto muitos gritam, você avança em silêncio. Essa é a marca dos fortes. Eles não precisam ser vistos o tempo todo, porque sabem que o verdadeiro reconhecimento chega no momento certo. E quando chega o mundo de Anao, pode mais ignorá-los. Você está nesse caminho, e existem muitos como você, crescendo em silêncio.
É um exército invisível de pessoas que entenderam que a força verdadeira nasce da consistência, da disciplina, do autocontrole e da paciência. Chega um momento em que nada mais te seduz como antes. Você perde o interesse por distrações, por conversas vazias, por opiniões sem peso. Você começa a viver com obsessão. Não, isso não é exagero. É esse estado de obsessão que constrói lendas. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido. É um fogo que consome o medo, que destrói a preguiça, que elimina a dúvida. Você vive em outro ritmo. Enquanto os outros relaxam, você se ajusta. Enquanto eles reclamam, você trabalha. Você não quer mais parecer forte, você quer ser forte. Você não quer mais fingir disciplina, você quer viver disciplina. O que era sacrifício vira estilo de vida. O que era esforço vira natural. Porque o foco não é mais algo que você faz. E quando vou cair, e quando isso acontece, nada mais te para, você já caiu. Já pensou em parar. Já chorou em silêncio. Mas você continuou, e é isso que te separa da maioria. Napoleon Hill dizia que a persistência transforma o caráter e molda o destino. O mundo pode te ignorar agora, pode te criticar, pode te deixar sozinho. Mas existe uma coisa que ninguém pode ignorar por muito. Tempo, resultados, e os resultados vêm para quem permanece. Continue, você está criando algo que vai durar. Se essa mensagem te fortaleceu, comente agora, eu construo no silêncio. Isso mostra que você faz parte dessa minoria invisível que segue firme, mesmo quando ninguém vê. Em um mundo onde todos estão correndo, gritando, se explicando, você precisa se tornar aquele que age em silêncio. O verdadeiro respeito não nasce da quantidade de palavras, nasce da firmeza de quem segue o seu caminho mesmo sem plateia, mesmo sem aprovação. Robert Kiyosaki dizia que enquanto os pobres correm atrás de reconhecimento, os ricos correm atrás de resultados. E resultados não precisam ser explicados. Eles simplesmente aparecem. Você não precisa mais convencer ninguém. Você precisa permanecer, porque as pessoas não entendem a jornada de quem continua mesmo quando está cansado. Elas não entendem a disciplina de quem segue quando ninguém vê. Elas não entendem a frieza calculada de quem não reage a provocações vazias. Mas você entende, você sabe, você sente. É aqui que nasce a verdadeira força. No silêncio, Napoleon Hill dizia que a calma persistente destrói mais muros do que a força bruta. E quando você age com essa calma, você começa a incomodar. Você começa a desafiar aqueles que vivem no caos. Você se torna um lembrete vivo de que é possível crescer sem precisar gritar. Você se torna um espelho que reflete tudo aquilo que os outros fingem ser, mas não são. Quando você domina sua mente, você para de reagir a tudo. Você começa a agir com intenção. Você escolhe suas batalhas. Você não responde a cada crítica. Não rebate cada provocação. Entende que a sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em conflitos inúteis. Robert Kiyosaki sempre falou: o maior erro financeiro das pessoas é gastar tempo e energia com coisas que não trazem retorno. E o seu tempo, a sua energia emocional, são os ativos mais valiosos que você tem. Ser calmo não é ser fraco. Ser calmo é saber o seu valor. É saber que você poderia explodir, mas você escolhe construir. Porque você entende que cada minuto perdido com reações impulsivas é um minuto roubado da sua construção. Napoleon Hill dizia que o homem que domina suas emoções inevitavelmente governa tudo ao seu redor. E não é porque ele é frio, mas porque ele é consciente. Porque ele sabe que o momento de explosão pode destruir anos de progresso. Você precisa treinar isso, você precisa se tornar a pessoa que não reage na hora, que respira, que calcula, que observa, porque é nesse espaço entre o impulso e a resposta que mora o poder. Você precisa parar de justificar suas decisões para quem não entende o seu propósito. Pare de tentar se explicar para pessoas que nunca quiseram te ouvir de verdade. Seu silêncio é a sua fortaleza. O seu foco é a sua resposta. Robert Kiyosaki dizia que os que verdadeiramente crescem são aqueles que sabem dizer não. E às vezes o não mais poderoso é o não que você diz em silêncio. Não, eu não vou gastar minha energia com isso. Não, eu não vou me perder tentando provar meu valor. Não, eu não vou me rebaixar para ser entendido. Quem precisa explicar tudo está sempre tentando convencer os outros. Quem sabe quem é, apenas segue, porque sabe que o tempo é o juiz mais justo. Os resultados falam, o caminho mostra. A construção revela. E quando a vitória chegar, o mundo vai perceber que você nunca precisou de plateia. Do Disciplina, Napoleon Hill dizia que o fracasso temporário é um dos truques favoritos da vida para testar o comprometimento. Você pode tropeçar, pode quer, mas o importante é que você continue. Você pode não enxergar resultados hoje, mas eles estão vindo porque o universo se curva diante da constância. Robert Kiyosaki sempre dizia
Você não precisa ser o mais inteligente. Você precisa ser o mais persistente. A maioria desiste antes de dar tempo para que a vida responda. A maioria quer pressa. Mas você não. Você está treinando a paciência. Você está treinando a calma. Você está treinando a resistência. E sabe o que acontece? Isso assusta as pessoas. Porque no fundo, elas sabem que quem age assim não pode ser parado. Sua calma incomoda os que vivem no desespero. Seu silêncio provoca os que vivem de barulho. Seu foco desafia os que vivem de distração. Você precisa entender que quando você começa a crescer em silêncio, você começa a ser atacado, não porque você está errado, mas porque você está certo. Você está crescendo, você está avançando, você está se tornando tudo aquilo que os outros sempre tiveram medo de tentar ser. Napoleon Hill dizia que a crítica injusta geralmente esconde uma admiração mal resolvida. É por isso que tentam te puxar para baixo. É por isso que tentam te provocar. É por isso que tentam te desestabilizar. Porque a sua evolução silenciosa é um lembrete doloroso de que eles poderiam ter feito mais, mas não fizeram. Robert Kiyosaki dizia que os ativos mais valiosos que ele construiu foram aqueles que as pessoas ignoraram no começo. Porque ninguém valoriza o invisível até que ele se torne gigante. Você é o invisível agora. Vogue est crescendo onde ninguém vê, você está se fortalecendo onde ninguém te aplaude, e é aí que se constrói o que é inquebrantável. Não caia na armadilha de querer ser entendido por todos. Não se perca tentando agradar quem já decidiu te desrespeitar. Você não está aqui para ser compreendido. Você está aqui para construir. Quando tentarem te diminuir, permaneça firme. Quando tentarem te provocar, sorria por dentro. Porque o barulho deles é a prova de que você está no caminho certo. Você precisa aprender a proteger a sua paz, como se fosse seu maior patrimônio. Porque ela, Robert Kiyosaki dizia que a verdadeira riqueza começa na mente. E uma mente inquieta é uma mente pobre. Construa um império dentro de você, antes de tentar construir algo fora. E quando você se torna inabalável por dentro, o mundo lá fora já perdeu o poder de te derrubar. Você está nesse processo. Você está mais perto do que imagina, mas só chega lá quem insiste. Só chega lá quem continua. Só chega lá quem entende que o silêncio é a arma dos sábios. E agora, escute com atenção. As pessoas vão continuar te julgando, vão continuar tentando te provocar, vão continuar tentando te arrastar para a mediocridade. Mas você precisa manter a postura, porque os grandes inspiram pelo exemplo, não pelas explicações. Robert Kiyosaki dizia que os verdadeiros vencedores não discutem, eles e sossigam. Eles deixam que os resultados falem. E é exatamente isso que você precisa fazer. Continue no seu caminho, continue treinando sua mente, continue protegendo sua paz. Porque lá na frente, quando os frutos começarem a aparecer, aqueles que te criticaram vão te admirar em silêncio. E você não precisará dizer nada agora. Se essa mensagem ressoou no seu coração, deixe aqui nos comentários. Eu construo minha riqueza no silêncio. Escreva isso agora. Vamos fortalecer essa comunidade de pessoas comprometidas, focadas e inabaláveis. Seu comentário pode inspirar alguém que precisa dessa palavra hoje. Você chegou até aqui. Já conhece o segredo do poder invisível. A mente treinada, o silêncio consciente, a disciplina incansável. Agora é hora de olhar para frente e entender que a verdadeira vitória não está no reconhecimento imediato, mas na construção diária do seu império interior. Robert Kiyosaki sempre reforçava que o caminho para a riqueza não é fácil, mas é simples. Investir na sua educação financeira, cultivar hábitos de persistência e desenvolver a mentalidade correta. Da mesma forma, a maior riqueza que você pode conquistar é a riqueza mental. O controle sobre suas emoções, pensamentos e ações. Sem isso, o dinheiro, o sucesso e tudo o que você deseja será passageiro. Napoleon Hill nos lembra que todo triunfo começa com uma decisão interna de não desistir, do permanecer firme, de transformar cada queda em aprendizado, cada dor em combustível para a jornada. Você já entendeu que ninguém pode controlar seu interior, mas você mesmo. Essa é sua maior arma e seu maior ativo. O mundo vai continuar a tentar te derrubar, vai continuar a tentar te fazer duvidar, vai tentar te empurrar para fora do caminho. Mas você sabe que o poder está em escolher como responder. E a resposta que o mundo teme é a sua calma, é a sua firmeza, é a sua capacidade de se manter inabalável quando todos estão desmoronando. Robert Kiyosaki disse uma vez: os vencedores são simplesmente aqueles que não desistiram. E aqui está o ponto. Não importa o quão difícil esteja a caminhada, o que define seu destino é a sua persistência, a sua capacidade de manter o foco quando tudo ao redor parece ruir. Você não precisa de validação externa. Você não precisa de aplausos para continuar. A verdadeira força vem da convicção interna
menos aquela voz silenciosa que diz, eu posso, quando ninguém mais acredita. Você já ouviu a frase, o que você pratica no escuro é o que brilha quando chega a sua hora. É a mais pura verdade. A cada dia que você treina sua mente para ser inabalável, você está construindo uma fortaleza que nenhum fracasso pode derrubar. Os fortes não aparecem para serem notados. Eles aparecem para serem respeitados. E o respeito, como Napoleão Hill ensinou, nasce da consistência, da autodisciplina e da coragem para seguir, mesmo quando tudo parece impossível. Você vai enfrentar dias de dúvida, de dor, de escuridão. Mas lembre-se que esses dias são os alicerces da sua grandeza. O sofrimento pode ser inevitável, mas o sofrimento prolongado é uma escolha. Você pode escolher evoluir, crescer e aprender com a dor, em vez de se deixar destruir por ela. Robert Kiyosaki dizia que o maior investimento que você pode fazer é em você mesmo. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Investir em sua mente é a base para qualquer sucesso duradouro. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Vai continuar a ceder às provocações, às dúvidas e às distrações, ou vai assumir o controle da sua mente e transformar cada desafio em uma oportunidade de crescimento? Se você escolheu a segunda opção, parabéns. Você já é um vencedor. Agora, siga firme. Continue crescendo no silêncio. Continue lutando quando ninguém está olhando. Continue construindo quando o mundo tenta te convencer a desistir. Napoleão Hill diz assim que a persistência quebra mais barreiras do que qualquer força. Essa é a sua arma secreta. Robert Kiyosaki nos lembra que o sucesso não é para quem tem sorte, mas para quem tem coragem de continuar mesmo quando tudo parece impossível. Por isso, respire fundo, olhe para dentro e encontre aquela chama que nunca se apagou. E acenda menos-a com ainda mais força. Você é a prova viva de que a mente é o maior patrimônio que alguém pode possuir. E com essa mente, ninguém, absolutamente ninguém, pode temperar se essa mensagem fez sentido para você. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente e seu espírito. Curta o vídeo para apoiar essa missão de transformação e principalmente deixe seu comentário dizendo, eu sou inabalável e sigo firme. Vamos juntos espalhar essa mensagem de força, silêncio e persistência para que mais pessoas acordem para o poder que carregam dentro de si. Nos vemos no próximo vídeo, forte, firme e em paz.